100%. 70% da cesta básica ficou dentro da igreja. Né? 70% da cesta básica ficou com os irmãos estavam todos necessitados. Tinha irmão lá que tinha dias que não comia. 30% que foi levado para ser doado. Nem doou nenhuma, lindo ainda. Não doaram nenhuma, ficou tudo para a igreja. Que coisa. Você está entendendo? Então o casal concordou em ficar calado e passar fome e ainda deixar os filhos com fome. Por que isso acontece no nosso meio, meus irmãos? Por que isso acontece com Israel de Deus, meus irmãos? Porque nós não andamos juntos com Deus, nós não temos coragem de falar, nós não temos coragem de clamar, nós não temos coragem de buscar. E eu ainda vou mais além, querido. Isso aí vai suprir alguma coisa? Não! Porque nós não temos coragem de pedir a Deus força para trabalhar, nós não temos coragem de pedir a Deus emprego, nós não temos coragem de clamar ao Senhor pelas coisas, nós temos coragem de reclamar em casa, reclamar com o ímpio, reclamar com A, com B, menos com Deus. Menos, Senhor, tem misericórdia, meu negócio está esquisito. Servir o dono do ouro e da prata não tem nada. Que tristeza. Se deixar de ajudar um irmão, querido, para ajudar o outro, você está perdendo, porque está no controle de Deus. Deus não aceita. Não aceita. Nós temos que entender o que é do humano e o que é de Deus. Senão nós somos enganados. Satanás sabe disso. Sabe o homem que sentou aqui quinta-feira? Sabe mais da Bíblia que qualquer um de vocês aqui. Ó. Conhece todos os textos, não é hora? Sabe tudo a palavra de Deus. Já foi pregador da palavra de Deus. Não suportou a pregação quinta-feira e foi embora. Que adianta eu conhecer toda a Bíblia, ter formado, ter tudo que eu tenho hoje, se eu não ando de conformidade com Deus? Que adianta eu ter aquele monte de diploma que Deus me deu lá? Foi Ele que me deu, querido, eu não tinha capacidade nenhuma. Deus sabe o sofrimento que foi. Foi de Deus. Olha, esse tem um lado. Eu prefiro fazer do jeito que sempre o Senhor me ensinou. E Ele capacitou, Ele deu a forma e condição. Agora, porque eu conheço, eu vou andar separado de Deus? Não vou andar de conformidade, não. Ao contrário, muito antes pelo contrário. Porque muita coisa que se aprende lá, meu irmão, eu não quero praticar aqui nunca. Nunca. Precisamos andar em conformidade com a palavra. Precisamos andar com a direção do Senhor, e não no comodismo que estamos, e não na hipocrisia que estamos, dizendo que somos e não somos, e não no orgulho que andamos nele. E em tantas outras coisas que o Senhor já falou aqui. Mude a história, querido, para que as bênçãos do Senhor na sua vida não se tornem maldição, não se tornem peso, não se tornem problema. E você vem entrar em conformidade com Satanás. Esse é o perigo. Você acha que não? Eu dei um conselho para uma pessoa. E depois o Senhor me revelou em sonhos. E eu já trouxe a resposta em sonho. Chamei e respondi em sonho. Eu falei, anda em conformidade com isso aqui, ó, que Deus está te mostrando aqui. E eu ainda não enganei ninguém, queridos. Porque eu falei assim, olha, vai ser duro, difícil, pesado. Eu não me enganei, não foi, pastor Alex? Vai ser pesado, mas o Senhor é com vocês. Não obedeceu. Não, primeiro murmurou, primeiro blasfemou, primeiro criticou e depois me culpou. Eu orei ao Senhor, fiquei chateado, fiquei triste, falei, Senhor, eu só cumpri o que o Senhor mandou. Que coisa! Está em desobediência, não vai fazer o que Deus mandou, porque já falou. Deus não mandou isso não, esse é o pastor que inventou.
Depois, não me pergunte nada, que eu não vou ter resposta, porque eu ando em conformidade com a palavra de Deus. E se eu tiver resposta, eu vou falar assim, você lê Amós, do 1 ao 9. Quem sabe o Senhor tem misericórdia? Recebemos o favor de Deus, Deus. E nós estamos sendo agradecidos como devíamos agradecer. Nós precisamos discernir pelo Espírito, e não pela nossa lógica, e não pela nossa ótica, mas pela ótica de Deus, pela visão espiritual de Deus, pelo mover de Deus, pelas as coisas que o Senhor tem falado conosco, e não pelas coisas que nós queremos. Não, Deus não é ruim assim, não. O que é isso? Pastor só prega ruindade. Não, querido. O castigo de Deus é uma bondade danada. Sério? Quando o Senhor nos repreende, nos castiga, é porque é salvação. É porque aí nós apegamos a Ele, aí nós andamos em conformidade à vontade dEle, aí nós começamos a ver o mundo espiritual. Querido, se você for levado em certos lugares, tem gente que fica pedindo a Deus, Senhor, eu quero ter essa experiência, eu quero chegar lá, eu quero ser igual fulano, ciclano. Não vai ser. Porque não suporta. Porque na hora que vê, vai falar assim, puxa vida, eu pensava outra coisa. Deus não levou ninguém na cidade santa ainda. Nós conhecemos por causa de Apocalipse. O que João viu lá? João viu a cidade santa? Ele viu as 7 taças, os 7 selos, os 7 flagelos. Ele caiu como morto. Como esse livrinho aqui. Como essas palavras que eu estou te dando. Ele comeu um livrinho. Ele viu os 24 anciões. O que João viu, querido? O que João viu? Ele viu a advertência contra as igrejas na terra. Foi isso que João viu. Cadê a cidade? Cadê? Ele viu novos céus e nova terra descer. Só. Ele não viu em minúcias. Porque é revelado, queridos. Não passa dessa revelação. O que está encoberto pertence a Deus. E muitas vezes a ciência quer explicar, o geólogo quer explicar, o crente formado em 200 mil coisas quer explicar. Não tem como. Se eu ando em conformidade com Deus, o que Ele não revela porque é dele. Eu não tenho que discutir. Meu Deus, mas o que falta? Sabe as revelações, querido? As revelações estão aí, ó. Esse ano, quantas revelações o Senhor trouxe para nós? Sonho e visão? Fala, Chico. Não é? Sonho e visão. Prática. Você não viu lá? Você não participou e viu o que aconteceu? Prática. Quem é? Aquele relato que você colocou lá, aquela lista que você colocou lá, que eu te pedi para mandar para mim, de como anda o povo de Deus. Depois nós vamos pegar isso e vamos jogar no boletim. Está lá as porcentagens. Foi feita uma pesquisa só com crente. Só com crente. Que coisa. O que eu entendi foi o mundo inteiro, né? Crente de todas as nações. Povos, línguas, raças. E 50% de crente não acredita em Deus, mas está na igreja. Por que está na igreja? Que coisa! Gustavo, que coisa boa que é essa? Tem coisas lá que eu fiquei lendo, eu falei assim, Deus, o que é isso? 88% era o que, querido? Eu não lembro. Confere aí, depois você me fala. 88%. Isso anda em conformidade com Deus. Que crente que é esse? Que crente somos nós? Merecedores de quê, meus irmãos? 88%. Acredita lá, vai procurar para mim lá. Anotou, queridos, porque o negócio é gigante. Tem gente que não acredita mais nas promessas de Deus. Tem gente que não está nem aí, não cuida do filho mais. Se o filho quer ser homem ou ser mulher, ele não está nem aí, está deixando. Isso é normal. Tem que orientar, tem que ensinar, tem que educar. Achou aí, querido? Não achar problema, não. 88% dos filhos de crente, filho de pastor, filho de ministro, filho daquele que revela, filho de profeta, filho de ensinadores na casa de Deus, filho de levitas, 88% desviaram
desviaram completamente, e os outros que restou, que estão dentro da igreja, para onde a onda for, né? Temos do casamento aí, a porcentagem do casamento aí. Tem crente que não acredita que não é no casamento, tá? Vamos juntar, vamos ser amaziados. Misericórdia, irmão, me ajuda aí. Ainda quer provar com o texto bíblico? 49% viver a dois sem casar, pecado não. Que é isso? Deus releva. Está andando em conformidade com a palavra de Deus? Por isso não fala do casamento não, né? Não fala dos deveres da mulher, dos deveres do homem, dos deveres da igreja, dos deveres dos filhos. Aí eu estou ficando é dois. Se isso não é casamento, eu não sei mais o que é casamento. Se Deus entrega como entregou para nós, você vai lá naquela cidade, que é povo de Deus. Queridos, Jonas foi em Nínive, num povo rebelde, num povo que cortava a cabeça. Chegava um profeta lá para profetizar, se arrancava a cabeça dele, pendurava num pau, como um troféu. Esse povo ímpio ouviu a Deus e se arrependeu. Foi lá em Israel um Amós levar a palavra do Senhor. Eles o expulsaram, não aceitaram a palavra de Deus, não arrependeram. O que o povo merece? Merece perecer. E não diga que Deus é ruim, não diga que Deus não está falando, porque Deus está falando. Se um povo que é rebelde arrepende, e nós que somos de Deus, não podíamos ser rebeldes. Ao contrário, era um profeta. Qual profeta? De onde ele veio? Então nós estamos com essa mania agora, querido. Temos que observar as coisas? Sim, porque tem muito profeta dentro da casa de Deus que é demônio. Tem muita gente que vem com profecia que eu também não aceito, que é demônio, mas é discernido quando você anda de conformidade com Deus. Se eu ando de acordo com as coisas de Deus, eu entendo pelo Espírito de Deus, eu entendo a revelação pelo Espírito de Deus. Tudo que eu vou fazer, meu irmão, ora. Pergunta para Deus, para que não haja um engano. Que não haja um engano. As mesmas coisas, não haja da sua vontade. Quando eu vejo, sabe, puxa vida, Deus, por que essas coisas? Eu vou buscar ao Senhor, eu vou, sabe, fazer o meu voto, fazer o meu jejum, clamar ao Senhor, buscar a presença dEle, para que eu não seja enganado. Sabe por que a maior tristeza aqui nesse texto? É quando Deus convoca o ímpio, Carla, para ver o erro do crente. Convoca o ímpio, convoca as nações ali à volta. Desde o capítulo 1, todas as nações tinham julgo para ele. Todas as nações tinham uma condenação, tinha uma destruição. Deus falou assim, olha, se vocês virem, estão destruídos. Israel, todos os outros colocaram suas barbinhas de molho. Israel, não. Foi a única que enfrentou Deus, foi a única que afrontou Deus, foi a única que debateu as coisas de Deus. Que Israel é esse? Que povo é esse que está falando que está servindo a Deus? Que Deus é esse? É um Deus que todo mundo manipula? Não. É um Deus que age em conformidade com o Espírito, em conformidade com Jesus. Pai, Filho e Espírito em conformidade. Se nós não andamos em conformidade com Deus, em comunhão com Deus, nós vamos sofrer o dano. E Ele foi justo, porque Ele avisa. Há quanto tempo o Senhor tem avisado? Só nesse ano, Ele contou da espada desembainhada, de um sonho, 2 sonhos que eu vou contar para vocês aqui. Eu vou orientar vocês, pessoal, para vocês viram, né? Um sonho eu já contei, dos caixões aqui. Um monte de crente dentro de caixão. E a gente orando para ressuscitar o crente não quer sair de lá não. Eu estou em conformidade com a morte. E a morte ali é espiritual. Espiritual. E muita gente vai ter uma perda muito grande. Porque não acredita nas coisas de Deus, no espiritual. Isso não acontece comigo não. Eu quero ir mais além aqui com vocês, querido. Além de Deus avisar, Deus traz um relatório de tudo que ia acontecer. Chama o povo para retidão, o povo não quer. Levanta
versículo 10, versículo 9. Proclame nos palácios de Asdod e do Egito, reúnam-se nos montes de Samaria, para verem o grande tumulto que há ali, e a opressão no meio do seu povo. Eles não sabem agir com retidão, declara o Senhor. Eles que acumulam em seus palácios o que roubaram e saquearam. Portanto, assim diz o soberano: o inimigo cercará o país, ele derrubará as suas fortalezas e saqueará os seus palácios. Convoca todas as cidades em volta para ver isso. Sabe para ver o quê? A desorganização do povo de Deus. Que coisa! Hoje não precisa disso aqui não, irmão. Hoje as pessoas do mundo veem a desorganização do povo de Deus. E quando a gente procura fazer organizado, o povo de Deus não aceita. Ah, não precisa ser assim não, o que é isso? Tudo certinho, tudo arrumadinho, tudo alinhadinho. Não, o que é isso? Acha que é povo de Deus e não procura os meios competentes, não. Quer afrontar o governo, quer afrontar a prefeitura, quer afrontar não sei quem. Para se fazer uma rua, para fazer louvor e adoração, tem que pedir licença na prefeitura, paga-se uma taxa. Qualquer coisa que nós vamos fazer numa praça, tem que levar ao consentimento deles. Nós, como os cristãos, depois que fizemos o evangelismo, nós vamos ter coragem de catar os papéis que o povo joga fora? Aqui, você quer ser nada não? Vai ter algum voluntário, vai ter alguém com sacos de lixo para catar aquilo que o povo larga na praça? Porque o ser humano é assim, querido. A lixeira está aqui, ele joga o papel aqui. Você está entendendo quando Deus fala? Você viu a organização da Copa? Os de fora deram um show, querido. Concentraram, dedicaram. O japonês foi para o estádio para ver futebol, o cara não levou uma sacolinha. Não ficou por lixo onde é que eles estavam. Papel, um chiclete, nada. E os brasileiros? E ali só tinha ido, Chico? Inúmeros evangélicos, inúmeros crentes. Essa conta nós vamos pagar ela até 2020. Eu chamo ali pessoas para verem aquilo que era para ficar entre nós e para ser resolvido entre nós. Ou seja, Deus expõe o seu povo que não se organiza, o seu povo que não busca, cada um busca a sua bênção particular, busca a sua provisão particular, mas não para um todo. E depois quer orar, aconteceu um acidente não sei aonde, aí enche o Face pedindo oração, enche não sei aonde pedindo isso, pedindo aquilo. Se não ora porque está sentado na cadeira com ele da igreja, vai orar por causa do desastre. Ah, vai funcionar demais a oração. Temos que orar? Sim. Mas entender pelo Espírito. Nada acontece, aconteceu. Não. Isso vem trazendo de tempos. Deus nos avisa para cuidar do que Ele nos deu. Cuidamos. Cuidamos. Cuida dessa terra como Deus mandou. E isso é tanto para pequenos como grandes. Ficamos elogiando um monte de ímpio aí. Eles que destroem a terra. Eles que desmatam. Você consegue desmatar? Consegue desmatar o quê? Você carrega foice, machado? Se destrói a terra, todos nós somos culpados. Todos nós. Se eu faço a minha parte, economizo em muitas coisas e as coisas vão ser menos gastas na terra, menos usadas, vão dar tempo da terra reflorescer e crescer de novo. Tem que se usar as coisas até realmente precisar de comprar outras. Nem terminou aquela. Vai se matar mais um monte de boi para fazer sapato e roupa para os outros. Porque joga tudo fora. Não espera
acabar com o peruco, realmente agora está incomodando, preciso trocar. Deus honra isso. 250 mil par de sapato, 250 mil isso, 250 mil lá dentro do guarda-roupa. Tem coisas de aí que eu vejo na televisão, ainda dentro do closet dos famosos lá. O que é isso? Ó, eu tenho essa roupa aqui, tinha até etiqueta lá ainda. Deus honra isso, quer dizer. Isso é bonito? Ridículo. Nós, povo de Deus, precisamos de andar com Deus, precisamos de alinhar com Deus. Então Deus decreta aqui, ó, o juízo sobre o seu povo. Aqui, ó, fácil, ó. Portanto assim, versículo 11. Portanto assim diz o Senhor, o soberano, o inimigo cercará o país. Isso é ordem de Deus, querido. Isso é ordem de Deus. Você vai contestar a ordem de Deus? O inimigo cercará o país. Ele derrubará as suas fortalezas, saqueará os seus palácios. Assim diz o Senhor. Mas o povo é de todo destruído, querido? Não, vamos ver o versículo 12. Assim diz o Senhor, assim como o pastor livra a ovelha, arrancando da boca do leão só 2 ossos da perna, ou um pedaço da orelha, assim serão arrancados os israelitas de Samaria, com a ponta de uma cama, ou um pedaço do sofá. Por que Deus sempre preservou? Nunca na totalidade. Você prestou atenção ali? A ovelha vai ficar ferida, vai ficar sem uma perna, vai ficar sem uma orelha, mas sobrevive. Então esses que é arrancado, que acreditam que o Senhor vai lá e toma, e carrega, e os traz para junto dele, mesmo que esse povo fique cativo, Deus cuidou desse povo. Deus, aqueles que sobraram, Deus cuidou deles, para que eles dessem continuidade a Israel de Deus, para que eu e você existissem. Que nós existíssemos, como não saber agir com retidão, não ouviam o Senhor, não entendiam as coisas de Deus, não queriam as coisas de Deus. Só resta o juízo, meu irmão, só resta o juízo, só resta a ira de Deus sobre os seus. Mas a promessa dele não é invalidada, a promessa dele permanece. Ele faz reflorescer, ele faz o remanescente crescer novamente. Ele abre a madre das mulheres, ele faz com que o povo cresça de novo, porque o sonho e a vontade de Deus, que a criação dele, o que ele criou lá no Éden, um homem, uma mulher, um povo, uma família para adorar, que fosse uma família gigantesca para estar com ele. E ele não revoga isso e não volta atrás. Mesmo que as pessoas se destruam, ele faz um povo para si. Escolheu nós, de todas aquelas nações. Nós quem, querido? Todo aquele que está em Cristo, todo aquele. Se aquele sai da nação para servir a Deus, ele tem que aprender e caminhar com Deus e os costumes de Deus. Quantas famílias que nós estudamos dentro da palavra de Deus, que voltaram-se para o Senhor, e andaram com o Senhor, e ensinou isso para as outras gerações. E muitas vezes nós pensamos assim, é difícil demais esse tempo de Jesus. Bom, isso aqui, a raiz dele é não sei aonde, a raiz dele é não sei aonde, a raiz dele é não sei aonde. Não andamos de conformidade? Levamos o Evangelho verdadeiro? Falamos com as pessoas? Eu te amo e tudo, eu entendo e tudo. Mas o caminho é esse, a vontade é essa, é da forma de Deus te usar. Uma pessoa me fez 2 perguntas acerca da palavra de Deus. Eu tinha a resposta. Ele falou, eu sei que vocês não gostam disso, mas é errado. Eu falei, é. Mas é errado não por causa de mim, não por causa da religião, não por causa de que é o católico, o espírito, o evangélico, qualquer que seja. É errado porque a Bíblia diz que é errado. E se a Bíblia diz que é errado, eu não tenho que fazer. Eu tenho que me separar dessas coisas. É só isso. Você é uma bênção, mas se você não separar disso que você me falou, você está
não está andando de conformidade, de acordo com o que o Senhor te pediu. É mesmo? É. Aí ele me fez outra pergunta sobre adorar ídolos. Eu falei, errado, porque a Bíblia é contrária. E deu os textos lá para ele ler, cara. É o Salmo 115, Salmo 135. Levanta. Estou denegrindo ninguém. Se todos nós, que dizemos que somos religiosos, voltássemos para a palavra de Deus, o Senhor já tinha voltado, nos levado para estar com ele, ó. Não tinha dor, não tinha flagelo, não tinha medo. Tem gente que não sai de casa mais, tem gente que tranca a casa toda, você vai ver, acha que não tem ninguém, está todo mundo dentro de casa. Um monte de doença, porque se fecha a casa toda, não ventila. Deus preserva isso tudo aqui, Deus preservou alguns. Aqueles que foram arrancados, mesmo que feridos, foram tratados, foram levados cativos, mas lá foram cuidados, e lá o povo cresceu, e lá nasceram outros homens corajosos e mulheres corajosas, para trazer a palavra de Deus, para trazer o registro. Sabe essa carta aqui, esse livro de Amós? A princípio ele não escreveu ela para nós, não, amigo. Ele escreveu ela para Jeroboão II, Jeroboão II. Era o reinado de Jeroboão II. Quando ele foi expulso de lá, sabe o que ele fez? Ele começou a escrever. Endereçado a esse rei, entregando a esse rei. Olha, ele não permite tudo, mas eu estou deixando escrito, com cópia, com xerox, com tudo direitinho. Porque o Senhor é rei, tem poder. Fala com eles, anuncia para eles aí. Ó. O Senhor é também de Israel. É rei, mas é de Israel. Leva para esse povo aí, ó. Sabe aquelas nações ali que viram a vergonha do povo de Deus? E sabe os israelitas que não cumpriram a vontade de Deus? Foram esmagados pela natureza. Os que restaram foram esmagados pelo inimigo, pelos assírios. E os que restaram foram cativos. Esses foram preservados para a próxima geração. Nessa época ali, queridos, aconteceu um terremoto assustador, terrível, que abalou e engoliu inúmeras cidades. Catástrofe, cataclisma pesado. E Deus ainda tem um povo para si, porque levou esse povo cativo. Esse povo não sofreu essas coisas. Então foi assim que acontece, é assim que Deus fala, e é assim que é a história, e muitas vezes nós não vemos, e muitas vezes nós relutamos contra essas coisas de Deus. Escute, vamos continuar aqui. Versículo 13. Ouçam isso e testemunhem. Contra a descendência de Jacó, declara o Senhor, o soberano, o Deus dos exércitos. Eles estavam lá, ó. Puxa vida, o povo de Deus, ó. Nós achávamos que o povo de Deus era bacana, organizado, que orava e acontecia. O povo não sabe onde é que vai, não perde o rumo. Que é isso? Esse povo não sabe andar, não. Nós pegamos eles, agora nós vamos tomar tudo deles. Nós vamos tomar tudo deles, porque eles não têm organização nenhuma. Uma organização espiritual, querido. Se no mundo natural nós temos que ter organização, que dirá no mundo espiritual. Para viver em sociedade tem que ter organização, que dirá no mundo espiritual. Eles viram isso, que o povo de Deus era organizado. Eles eram testemunhas, ouviram e testemunharam o que Deus declara sobre eles, o soberano Senhor dos Exércitos. Escute, versículo 12, versículo 14. No dia em que eu castigar, e outras versões dizem assim, no dia em que eu visitar Israel, por causa dos seus pecados, destruirei os altares de Betel, as pontas do altar serão cortadas.